A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Meu irmão, ainda tem pastor nesse mundo, ainda tem pastor no Brasil, ainda tem pastor que verdadeiramente é pastor, homem de Deus, né? E eu estou falando do pastor Paulo Júnior, que hoje nos surpreendeu fazendo um vídeo dizendo que já não é mais pastor, já renunciou ao seu cargo na igreja Aliança do Calvário, né, que ele dirigia, que ele era pastor nessa igreja, né? E ele desistiu do pastoreado ali, pelo menos por enquanto, ele diz, né, até ser tratado por Deus, e porque ele tem cometido pecado. Mas eu já vou logo falando para vocês que o pecado dele não é pecado de adultério, porque hoje em dia a gente está vendo tanto pastor por aí pecando, adulterando e continuando no cargo, continuando pastoreando, como se nada houvesse acontecido, que a gente está tomando isso como lugar comum, como não é, né? Na verdade não é. O pastor que faz isso, ele tem que deixar o cargo imediatamente, né? E o pastor Paulo Júnior, demonstrando ser um homem de Deus, ser verdadeiramente um pastor na acepção do termo, ele alegou que já não estava mais condizendo os seus atos, né, as suas ações como pastor, para pastorear, para liderar aqueles irmãos ali. Ele foi alertado pelo ministério da igreja, pelo conselho da igreja, né, da sua conduta, que estava se tornando uma conduta ríspida, uma conduta até arrogante, tanto para ele quanto a sua família, tanto para a igreja quanto para a sua família, no modo de tratar os irmãos, e ele disse que aquilo ali já não condizia mais com a palavra de Deus, o que eu verdadeiramente concordo, sim. Né? Ele foi uma questão de fórum íntimo, né? Ele não poderia pastorear a igreja se ele estava se tornando uma pessoa oposta ao que a palavra de Deus diz que o pastor deve ser. E eu já admirava o pastor Paulo Júnior, admirava o seu ministério, as suas pregações, e hoje eu admiro muito mais ele como homem, ser humano, como servo de Deus, como ovelha de Cristo. Eu admiro, e desde já eu cumprimento pelo seu ato, pelo seu vídeo, né, pela humildade de admitir que não tinha mais condições de exercer o pastoreado e que agora ele mesmo, nas suas palavras, ele diz que agora ele vai entrar numa faculdade, vai fazer uma faculdade de teologia, ele vai se preparar melhor, ele vai estar em outra igreja para ser pastoreado, para ser cuidado, tanto ele como sua família, para ser curado, e durante todo esse tempo ele não vai pregar, ele não vai ensinar, ele vai ser pastoreado, ele vai sentar no banco e vai ouvir a palavra de Deus, as pregações, ser edificado por ela, até que o Senhor o determine que ele volte, né? Então, nós oramos, temos que orar pelo pastor Antônio Júnior, pelo pastor Paulo Júnior, quer dizer, toda a sua família, temos que orar por eles, para que o Senhor faça verdadeiramente uma grande obra na sua vida, e quando ele voltar, ele será muito mais ainda o pastor que nós tanto admiramos aí na internet ou até pessoalmente, vocês que conhecem ele pessoalmente. Tá bom, meus irmãos? Então você veja o vídeo e veja a declaração do pastor Paulo Júnior, e desde já, repetindo, louvado seja o Senhor pela vida dele e de toda a sua família. Verdadeiramente, ele é um pastor em toda a sua acepção. Embora tenha errado, embora acho que não tenha mais condição, mas ele continua com o ministério de pastor. Isso Deus jamais vai tirar dele. Tá bom, meu irmão? Veja o vídeo aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar a sua opinião, o que você achou disso tudo. Fala com a gente, interaja em nome de Jesus. Olha o vídeo aí e fique com Deus, na paz do Senhor. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor.
Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei.
Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior.